Boa noite, senhores e senhoras e senhoritos e senhoritas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos passando por essa semana de adaptação e de modificação. Eu vou ainda gravar essas aulas, essa aula de hoje e vou disponibilizar pelo YouTube, vai estar lá no você está acompanhando porque viu, no Aluno Online. Tem material de apoio no Aluno Online para você poder acompanhar. E aí, então, a partir da regularização e da padronização, tudo vai ficar dentro do aplicativo novo da Microsoft que vocês estão recebendo os e-mails. Eu ainda tenho recebido algumas pessoas que não estão conseguindo acessar. Então, a gente, vamos fazendo, vamos subindo todas as aulas lá para o canal. E aí, efetivamente, quando todo mundo estiver organizadinho, a gente passa a ter as aulas ao vivo com a duração integral lá pelo aplicativo, para que ninguém tenha perda de conteúdo, para que nada disso aconteça, ok? Nós hoje falaremos de um assunto muito legal. Aliás, todas as aulas de processo civil são muito legais, mas hoje em especial nós vamos falar de um assunto que eu gosto bastante e que você vai gostar bastante, que são as causas de modificação da competência. Veja, nós estudamos, eu não consigo parar, sentando em cima da perna. Nós estudamos nas aulas passadas, muitas, durante bastante tempo, nós estudamos as regras para definição da competência. Em síntese, nós estudávamos onde a ação deve ser proposta. Nós estudamos muitas regras, muitas exceções, para poder definir, delimitar e determinar onde a ação deveria ser proposta. Qual é o juiz, de que comarca, de que localidade, que possui competência para o julgamento de cada uma das ações. Muito bem. Uma vez que a gente defina onde a ação deve ser proposta, a regra, e nós já conhecemos ela faz tempo, é que, fixada a competência no momento em que a ação é proposta, depois não muda. A regra é não modificação. A regra é que a competência, uma vez fixada, lembra, perpetuatio juris, a perpetuação. Então, uma vez fixada a competência, e ela deve ser fixada no momento em que a ação é proposta, ela não se modifica com o transcurso do processo. Só que nós temos algumas situações específicas previstas dentro da lei em que o que nós vamos fazer não é alterar, na verdade, uma competência já fixada no meio do processo. O que nós vamos fazer é flexibilizar e possibilitar a alteração de uma regra de competência. Então imagine, nós vamos sempre seguir com a regra geral. A ação deve ser proposta no domicílio do réu. É essa a regra mais básica, a mais fácil e a mais comum dentro do nosso sistema jurídico. Ações são propostas no domicílio do réu. Partindo dessa premissa, veja, nós temos a primeira causa que possibilita a modificação de competência, que é a existência de um foro de eleição entre as pessoas. Como assim? O que é isso? É onde vota? É domicílio eleitoral? Não tem nada a ver. O que o legislador pensou foi o seguinte, que pessoas maiores, plenamente capazes, que estiverem negociando em negócios jurídicos, lembra? Negócios jurídicos, aula de direito civil? Se nós estivermos celebrando um contrato, um negócio jurídico, e se nós formos pessoas maiores, plenamente capazes, tratando de direitos patrimoniais disponíveis, então eu estou te vendendo, você está comprando, eu estou te alugando alguma coisa, estou te dando incomodato, é empréstimo, é locação, é permuta, é troca. Se nós estivermos celebrando negócios jurídicos e nós formos pessoas jurídicas regularmente constituídas, ou se nós formos pessoas físicas plenamente capazes, se nós estivermos diante destas circunstâncias, nós não podemos escolher como regra todas as cláusulas do nosso contrato. O nosso negócio jurídico ele não pode ser clausulado porque nós podemos escolher lugar do pagamento, tempo do pagamento, condição de pagamento. Nós podemos escolher se vai ser à vista, se vai ser a prazo, se vai ser em 10 parcelas, se vai ser mediante depósito, se vai ser cheque, se vai pagar primeiro para depois entregar, se primeiro entrega para depois pagar. Então todas as regras de um contrato, de um negócio jurídico, que é paritário, que as partes estão
juntamente discutindo essas cláusulas, todas as cláusulas elas podem ser estabelecidas pelas partes contratantes, pelos negociantes de um negócio jurídico. Então olha o que o legislador pensou. Por que nós não podemos, e nós podemos, inserir dentro do nosso contrato, dentro do nosso negócio jurídico, um foro de eleição? O que é esse foro de eleição? É a possibilidade de que nós, quando formos celebrar um negócio jurídico, que nós possamos estabelecer uma cláusula escolhendo onde será proposta uma eventual ação, porque eu nem sei se ela vai existir, que possa vir a ser proposta em decorrência de uma quebra contratual, ou descumprimento de uma das cláusulas deste contrato, deste negócio que nós estamos celebrando. Então veja, eu tenho como domicílio São José do Rio Preto, São Paulo. Você tem como domicílio, Deus ajude, Nova Granada, São Paulo. Se eu fosse propor uma ação contra você, regra, a ação deveria ser proposta no domicílio do réu, Nova Granada. Se você fosse propor uma ação contra mim, regra geral, você deveria propor ação em São José do Rio Preto, domicílio do réu. Agora, olha que bacana. Nós podemos, no nosso contrato, independentemente de qual é o seu domicílio ou de qual é o meu domicílio, nós podemos estabelecer contratualmente que, olha, nós estamos celebrando um contrato de compra e venda, mas se a coisa não for entregue, se o preço não for pago, se uma das cláusulas do contrato for descumprida, então, olha lá, nós escolhemos numa cláusula a ação que visa discutir judicialmente o descumprimento desse contrato ou quaisquer matérias referentes a este contrato. Esta ação ou estas ações, elas devem ser propostas em Mirassol, São Paulo? Pode. Queremos escolher Belo Horizonte? Sim. Pode ser na capital do estado, em São Paulo? Pode. Veja, nós podemos, é direito patrimonial, é disponível, é negocial, nós estamos negociando. Então, se eu estou negociando com você e você comigo, nós dois temos capacidade para a prática de atos da vida civil plena, então nós podemos, dentro de um contrato, escolher este lugar. Esta é uma regra de modificação, a existência desse foro de eleição contratual, quer dizer, de um lugar eleito pelas partes, previsto no contrato em que a ação deve ser proposta, é uma das causas de modificação que permite a alteração das regras de competência. Então, se efetivamente tiver o descumprimento de uma cláusula contratual, se eu ficar descontente com o inadimplemento do contrato, por exemplo, então eu vou propor ação não no domicílio do réu, não seguindo as regras de competência, mas sim a ação deverá ser proposta neste lugar onde nós convencionamos no contrato que a ação deveria ser proposta. É fácil, é simples essa hipótese de modificação de competência. O que precisamos ficar atentos? Com duas coisas: prova, já começa a piscar na cabeça, vida, o importante para a vida, para a OAB, para a prova. Primeira coisa importantíssima: não tem validade uma cláusula que estabeleça um foro de eleição num contrato que seja chamado, ou num negócio jurídico, num contrato que seja de adesão. O que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele em que uma das partes ela estabelece sozinha todas as cláusulas do contrato. E a outra parte contratante, ela só tem a possibilidade de aderir àquelas normas. Ela não pode discutir aquelas cláusulas. Pense comigo. Se você for amanhã assinar uma TV, sei lá, vai assinar a NET, a Sky, se você for fazer um pacote de dados com a Vivo, com a Oi, com a TIM, com a Claro, se você for abrir uma conta corrente no Banco Santander, se você for fazer uma dessas coisas, você não tem que assinar um contrato? Ou pelo menos clicar lá, ali, aceito, nas cláusulas contratuais? Sim.
Você teve e tem a oportunidade de, peraí, vou lá na Vivo, vou discutir as cláusulas desse contrato? Não tem essa possibilidade. O Banco Santander vai te dar a oportunidade de, vamos juntos sentar os dois e eleger quais são as cláusulas que vão regulamentar o nosso contrato de serviço bancário de conta corrente? Não há essa possibilidade, né? Tá lá pronto, as normas estão previamente estabelecidas por um dos contratantes, que é o banco, que é a operadora de telefonia, de TV a cabo, e a nós, como consumidores, só cabe aderir àquelas normas. Você quer, você não quer, não quer. Nestes contratos, como nós não tivemos a liberdade contratual ampla de discutir paritariamente, de modo igualitário, as cláusulas do contrato, existe dentro desses contratos uma pessoa que é forte, um contratante forte, que é o fornecedor, que é o banco, que é a operadora de telefonia, e tem um contratante que é hipossuficiente, que é fraco, que somos nós. Então, vigora dentro do sistema jurídico uma proteção a essa pessoa menos forte dentro da relação contratual. O que significa dizer que, ainda que exista uma cláusula num contrato de adesão que estabeleça um foro de eleição contratual, não tem validade a cláusula. Sempre vão prevalecer as regras do Código de Processo Civil. Então, mesmo que o Santander tenha colocado uma cláusula dizendo que o descumprimento do contrato ou inadimplemento contratual, ensejando a ação deve ser proposta, na comarca da capital, São Paulo, se de fato houver o descumprimento do contrato e ele tiver que propor uma ação contra você, ele pode propor ação em São Paulo, que é o foro de eleição contratual? Não pode. Ele tem que seguir a regra do Código de Processo Civil e ele tem que propor esta ação no domicílio do réu, que é você. Ok? Tranquilo, facinho, primeira coisa importantíssima. Segunda coisa, mais importante, é um pega. Se você não ficar atento, você vai errar invariavelmente. O foro de eleição contratual vincula o contrato, mas não vincula os contratantes. O que isso significa? Veja, nós fizemos, você e eu, aquele contrato paritário em que nós elegemos para discutir o descumprimento, as cláusulas, a anulação, o inadimplemento deste contrato em Mirassol. Amanhã você está trafegando pela via pública, atravessa o sinal vermelho e colide o seu veículo com o meu. Eu pretendo ingressar com uma ação de reparação de danos causados por acidente de veículos de via terrestre. Tenho que propor a ação em Mirassol, porque nós temos um contrato que prevê uma cláusula, um foro de eleição, como sendo lá em Mirassol? A resposta é de jeito nenhum, não. Veja, a nossa cláusula lá no contrato, ela nos vincula no contrato para discutir o descumprimento, para discutir o descontentamento daquele contrato. Ela não nos vincula para sempre. Então, se ocorrerem outros fatos, se ocorrerem outros motivos ensejadores de propositura de ação, nós não vamos seguir aquilo que está previsto no nosso contrato, porque eu não estou propondo uma ação contra você para discutir a cláusula contratual. Eu estou propondo uma ação contra você para discutir o ato ilícito que você praticou, que foi atravessando inopinadamente o sinal vermelho e colidir com o meu veículo. Então isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Porque quando a gente vai lá prestar o AB e está lá, assinale a alternativa correta, aí a A já aparece lá bonitona assim: o foro de eleição contratual vincula os contratantes. É verdade? É mentira. O foro de eleição contratual, ele não vincula as pessoas contratantes para sempre. Amém. O foro de eleição contratual, ele vincula o contrato, quer dizer, apenas e se houver o descumprimento de normas, o descontentamento em relação a normas daquele contrato, é que nós devemos discutir judicialmente naquele foro que foi estabelecido dentro do nosso
contrato. Ok? Facinho. Esta é a primeira causa em que se permite a modificação de uma regra de competência. A existência, num contrato que não seja de adesão, de uma cláusula que estabeleça o foro de eleição escolhido, eleito pelas partes. Por isso que ele chama de eleição. Certo? Nós falaremos separadamente em cada videoaula curta um motivo de modificação de competência. Assim você não enjoa, dá tempo de ver a novela da Griselda e voltar a ver a próxima aula, e isso vai acontecer em 3, 2, 1.